Olá, pessoal. A gente agora vai entrar na segunda parte dos assuntos da disciplina de álgebra superior, né? Só recapitulando, pessoal, na nossa primeira parte da disciplina, a gente estudou, então, no caso, os anéis, né? Todos aqueles axiomas que caracterizam um conjunto não vazio ser um anel. Vimos também propriedades referentes aos anéis, né? Que a gente, quando muda certas operações, muda também algumas propriedades. A gente vê que os anéis passam a ter outros nomes. A gente viu subanéis, a gente viu ideais, né? A gente viu vários exemplos de anéis, né? Vários exemplos de conjuntos que tem duas operações que satisfazem certas propriedades que que torna, né? Pode tornar ser um anel e pode até deixar de ser um anel, né? Claro, tudo vai depender das duas operações que é definida dentro daquele conjunto. Bom, dando continuidade, pessoal, aos assuntos da disciplina, a gente vai entrar na parte. Essa parte da disciplina vai ser dividida em dois assuntos, tecnicamente, né? Primeiro vai ser os assuntos de polinômios em uma variável, e o segundo tema principal dessa segunda parte da disciplina vai ser a parte de grupos. Primeiro a gente vai focar na parte de polinômios em uma variável. Então é o seguinte, a gente viu lá no ensino médio, né? A gente viu isso no ensino médio, que é algo que é polinômios, né? A gente de cara recebe lá no ensino médio a definição de um polinômio, define o que é um grau, define como é que faz a soma, define como é que faz a multiplicação. Mas aí de onde vem isso, né? De onde vem esses polinômios? Então isso fica um pouco em aberto lá no ensino médio, né? A gente só vê mesmo polinômios, aprende a mexer, aprende a fazer as operações básicas e pronto, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver basicamente de onde funciona a regra geral desses polinômios, né? Eles não vêm assim à toa. Basicamente, você está pegando elementos de um anel, né? Você pode pegar ali elementos de um anel, pode colocar uma variável em jogo, né? E aí pode começar a pegar essa variável, multiplicar entre aspas, né, pessoal? Lembrando que essa operação entre o anel necessariamente vai ser uma soma e uma multiplicação. E aí a gente vai fazer as duas operações que tem lá dentro do anel entre a variável, e aí podemos ter um termo só, podemos ter dois termos, né? Podemos ter três termos. Então tudo isso caracteriza sendo um polinômio. Então basicamente essa definição que a gente vai ver agora, pessoal, é uma definição geral de polinômios, não só aquele caso particular que a gente estuda lá no ensino médio. Basicamente a gente está estudando lá polinômios só nos reais, né? Os coeficientes que a gente trabalha lá são números reais. A gente vai ver isso de forma geral, Polinômios que os coeficientes não necessariamente são só os reais, mas pode ser inteiros, pode ser o conjunto das matrizes, viu? Então não temos polinômios só nos reais, bonitinho lá como no ensino médio. Também temos polinômios, a gente pode definir polinômios dentro de um anel, viu? E aí a gente vai ver então esses conjuntos basicamente. Bora lá. Então, só recordando aqui, pessoal, polinômios a gente viu então no ensino médio, que é o seguinte: a gente vai, então, no caso, fixar uma variável, né? Vamos fixar uma variável, geralmente chama de x. E aí, lá no ensino médio, a gente pega essa variável x, né? Vamos multiplicar ela por alguns números reais. E aí a gente vai poder. E aí a gente vai ter só um termo, vai ter dois termos, né? Três termos. Lembrando que os termos, pessoal, são separados por mais ou menos, né? Então, no caso, a gente tem, por exemplo, a gente tem um polinômio de 2x mais 1. Né? Então, no caso, tem um polinômio de dois termos, né? No caso, menos 3x ao quadrado, menos x mais 1. Temos um polinômio que tem três termos, né? E aí vai. A gente pode dar aqui vários exemplos de polinômios, né? Lá nos reais. Mas aí a gente está interessado em fazer essa definição de forma geral, não necessariamente somente nos reais. Então vamos fazer essa definição. Vamos definir polinômios de forma geral. Vamos ver as operações, se funciona também. As mesmas operações que valem para os reais. Será se vale polinômios em um conjunto qualquer? A gente vai ver isso, né? E também outras características gerais de polinômios. Então bora lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos definir o que é polinômios em uma variável qualquer, né? Uma variável indeterminada. Primeiramente, a gente vai precisar de um conjunto não vazio, e esse conjunto para a gente ele é um anel. Lembrando, pessoal, dando continuidade, viu? Se você esqueceu o que é o anel, então dê uma revisada antes, viu? Um anel, gente, é um conjunto não vazio que tem duas operações definidas dentro do conjunto. Ou seja, quando você realizar essas duas operações
com os elementos do conjunto A, o resultado ainda é o elemento de A. Não pode cair fora as duas operações, as duas, viu? E além disso, essas duas operações devem satisfazer 6 axiomas. Só lembrando aqui de forma rápida, né? A primeira, a associativa. A segunda vai ser a comutatividade da primeira operação. A terceira, o elemento neutro da primeira operação, né? A quarta, o elemento simétrico da primeira operação. A 5 é a associatividade da segunda operação. E a 6 deixa eu lembrar aqui. Distributividade. A gente pode distribuir a primeira e a segunda operação tanto pela esquerda como também pela direita. Ok? A gente tem outros axiomas aqui também, né? Tem o axioma 7, o 8 e o 9. Mas isso aí, o conjunto, além de ser um anel, ele pode ser outras coisas também. Ele pode ser, se a segunda operação for comutativa, né? No caso aqui, os 6 axiomas só garante que uma operação é comutativa, não precisa a outra tecnicamente ser também. Mas se ela for também, se as duas forem, aí é um anel comutativo, né? A gente viu isso. Se essa segunda operação, os caras, né, tiver a unidade, né, tiver um elemento onde todo mundo multiplicado quando eu falo, gente, é a segunda operação, todo elemento do conjunto A realizada essa segunda operação, dá o próprio elemento, então a gente diz que esse elemento ele é chamado de unidade. É como se fosse o elemento neutro da segunda operação, só que agora ele recebe o nome de unidade. Então é chamado de um anel com unidade. A gente tem um anel com unidade, né? A nona é um domínio. O domínio é que não tem divisores de zeros. Né? Divisores de zero, lembrando que o zero tecnicamente é o elemento neutro da primeira operação, viu? Não necessariamente sendo 0, 0, 0. O zero é só para representar que é o elemento neutro da primeira operação. Então, não tem divisores de zero. Então, quando eu realizar a segunda operação entre dois elementos, e esses elementos são diferentes do elemento neutro, então, tecnicamente, se isso está dando um elemento neutro, né? Então, isso implica que pelo menos um tem que ser o elemento neutro. Se eu tenho dois caras multiplicando, dois caras realizando a segunda operação, está dando um elemento neutro da primeira operação, então, se for um domínio, né, então pelo menos um tem que ser o elemento neutro. Ou então os dois, né? Eles fiquem abertos. Ou pelo menos um. Ou então os dois ao mesmo tempo. E aí a gente tem a décima, né? Que é corpo. O corpo, além de o anel ter essas características, ser um anel comutativo, ser um anel com unidade, todos os elementos eles têm um simétrico. Então, no caso, basicamente, é o simétrico da segunda operação, que é chamado de elemento inverso. Ok? Mas isso é coisa da nossa primeira avaliação que já realizamos, né? O nosso foco agora é entrar na segunda avaliação. Então, essas definições, pessoal, devem estar ainda frescas na cabeça de vocês, viu? Recordem elas se vocês esqueceram de algumas, beleza? Então, lá, tem um conjunto não vazio, um anel, ok? E aqui no anel a gente tem alguns elementos, né? Vou chamar aqui de A, B, né? Temos vários elementos aqui dentro desse anel. Beleza, então vamos definir o que é um polinômio com coeficientes em A. Então vamos definir o que é um polinômio com coeficientes que pertencem a A. Vamos definir o que é isso. Então vai ser da seguinte forma. E esses polinômios aqui, pessoal, viu? Todos esses polinômios, a gente vai ver isso também. Isso aqui vai me gerar um novo anel. A gente está interessado em estudar esses anéis cujos elementos são polinômios. E os coeficientes são elementos de um anel. Então é o seguinte, pessoal. A gente vai pegar os elementos de A. A gente vai pegar os elementos de um anel. E tecnicamente a gente vai multiplicar eles, né, por uma variável. Então a gente vai fixar uma variável e vai sair fazendo a segunda operação. Eu vou falar multiplicar, gente, para não ficar toda hora falando segunda operação. Mas não necessariamente é multiplicação, viu, gente? Fica claro isso. Então a gente vai pegar os elementos de A e vai sair multiplicando por uma variável, viu? Uma variável qualquer. Então esse aqui, gente, vai ser um termo, certo? Isso aqui será um termo. Então a gente vai pegar vários termos dessa forma aqui, ó, vários termos dessa forma, e vai somar e subtrair, né? E gerar um novo elemento. Ok, gente?
Lembrando, vamos colocar aqui algumas notações, né? Esses elementos de A multiplicado por essa variável vão ser chamados de coeficientes. Coeficientes. E tudo isso aqui, gente, vai ser um termo. Ok? Se a gente tiver 3 situações desse tipo aqui, ó, então a gente tem 3 termos, né? E aí, gente, o conjunto, as expressões, os elementos que são formados então por termos dessa forma aqui, ó, vai ser, no caso, vai ser chamado de um polinômio em A. Ok? E a gente vai, na maioria das vezes, vamos representar um polinômio por uma letra minúscula, né? E vamos colocar aqui em parênteses a variável. Geralmente vamos botar um P. Ok? Então a gente tem um polinômio em A. E aí, pessoal, a gente vai ver melhor, daqui a pouco a gente vai comentar mais das operações, né? O conjunto formado por todos os polinômios em A, o conjunto formado por polinômios cujos coeficientes está em A, isso aqui vai ser um anel. Ok, gente? Um anel, e a gente vai representar ele da seguinte forma. A gente vai representar esse anel assim, ó. AX. Beleza, gente? Então, quando você vê um anel dessa forma aqui, gente, com essa notação, quer dizer que é um anel cujos elementos são polinômios e os coeficientes estão nesse anel aqui, e a variável em jogo é a variável x. Beleza, gente? Então, essa é o conjunto que a gente vai trabalhar basicamente nessa primeira parte desse novo assunto. Viu, gente? Então, deixa eu só revisar aqui, recapitular, né? Então, a gente vai estudar esse conjunto aqui. Né? Ah, pessoal, que conjunto é esse? Então, quando a gente vê esse conjunto aqui, gente, é o conjunto dos polinômios, ok? Com coeficientes em A na variável x. Beleza? Então, a gente vai trabalhar com esse anel aqui, gente. Os elementos desse conjunto aqui são polinômios, beleza? Então, se P de x pertence a esse conjunto aí, ó, então quer dizer que P de x é um polinômio com coeficientes no anel A, né, na variável x. Então, o P de x ele vai ficar da seguinte forma, gente. Vai ficar assim, né? Então, a gente vai colocar o velho método tradicional, né, aquela velha expressão de polinômios que a gente conhece. Vamos colocar assim, a gente vai enumerar as posições, né? Aqui A0, aqui vai ficar 1 vezes x mais A2 vezes x ao quadrado, mais até AN vezes xn, mais até uma quantidade aqui, a gente pode ter uma quantidade infinita de termos. Ok, gente? Então, ó, os elementos desse anel aí, gente, nos elementos da x, são polinômios, que tem esse formato aqui, né? E vocês estão vendo, ó, esses coeficientes aqui, gente, ó, o A1, o A2, o AN e aí vai, são todos elementos em A. Eles pertencem ao anel A. Ok, gente? A nossa variável aqui é o x. E aí, ó, esse termo sozinho que não tem a variável em jogo, ele é conhecido como termo independente. Termo independente. Beleza? Só que fica claro, ficando claro também, pessoal, que a gente não tem uma certa potenciação aqui no caso em anéis, viu? Essa operação aqui, ó, x ao quadrado, como se fosse a segunda operação da variável por ela mesma, como uma clássica mesmo. Ok? X ao quadrado é só uma notação. Você está representando isso, está dizendo o seguinte, é o x operado com ele 2 vezes. Viu? Dessa forma. Beleza, gente? Então, ó, os polinômios, então, os elementos desse anel aqui, ó, AX, então, são polinômios cujos coeficientes são elementos de A. Vamos colocar aqui algumas observações. Né? Ah, professor, a gente vai trabalhar com coisas infinitas? Não. O formato geral, gente, um polinômio ele pode ter infinitos termos, viu? Mas aqui, como é uma disciplina basicamente de dimensão finita, né? Nossos elementos são todos finitos, a gente não vai trabalhar com coisas infinitas, mas tem certas disciplinas, né, tem certas áreas que a gente trabalha com coisas infinitas. O espaço euclidiano que a gente trabalha lá é o R infinito, mas não é o nosso aqui. Nosso caso é finito mesmo. Então, o que acontece? Os nossos polinômios, pessoal, eles não são os nossos polinômios,
não são infinitos. Como é que traduz isso matematicamente, né? Algebricamente. Ou seja, isso significa o seguinte, que existe um n, ok? Existe um n natural, tal que todo mundo, né? Todo índice, esse n aqui é o índice, viu, gente? Existe um índice tal que todo índice maior do que esse índice n implica que os coeficientes são iguais ao elemento neutro. Ou seja, eles vai tudo ser eliminado, né? Vai dar tudo o elemento neutro. É justamente só para a gente não trabalhar com coisas infinitas. Então, o polinômio do px, ó, assim, ele é a0, né? A1, ax mais a2, né? x2, mas aí vai ter um certo índice aqui, ó, a n, né? xn. Aí esse índice aqui vai ser o último, ou seja, que significa o seguinte, quer dizer que todo mundo depois dele vai zerar, né? Todo mundo aqui, o coeficiente está sendo multiplicado pelo elemento neutro, então vai tecnicamente sumir, então vai ficar só até aqui, né? Vai ter um fim, esse polinômio, a soma de termos, vai ter esse final aqui. Beleza, gente? Então aqui temos um polinômio que é representado por essa expressão geral. Vamos fazer exemplos aqui só para vocês enxergar algumas coisas, né? Enxergar certas notações. Então, bora lá. Vamos fazer aqui exemplos. Exemplos, vamos pegar os EX, que é os EX. Quem que são os elementos de EX? São polinômios cujos coeficientes são números inteiros, né? São elementos, os coeficientes são números inteiros, né? Na variável x. Por exemplo, 2 mais x mais 3x ao quadrado mais 0x ao quadrado, 0x ao cubo mais 0x à quarta, né? Depois de grau 3 aqui, grau 3 ainda não sei o que é grau, né? Depois desse índice 3 aqui, ó, vai todo mundo, o coeficiente vai ser 0, né? E aí o nosso polinômio se resume assim, vai ficar 2 mais x mais 3x ao quadrado. Beleza? Então aqui é um exemplo de um elemento nos EX, né? Veja aqui ó, que todos os coeficientes são números inteiros. Esse camarada aqui, gente, o polinômio QX igual a menos 3 mais 2x menos 1 sobre 2x ao quadrado. Ele está em QX? Não, ele não está. Porque ó, esse coeficiente aqui, ó, que multiplica o x ao quadrado, ele não é um número inteiro, ele não está no anel Z. Então, esse polinômio não pertence aos EX. Viu? Tem que ser coeficientes do anel Z. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos ver aqui mais algumas definições, né? Mais algumas definições. Uma definição que a gente conhece, que é o seguinte, quando para todo índice maior do que 1, né? Para todo índice maior do que 1, ou seja, para todo índice maior do que 1, a gente tiver que esses A índice I são iguais ao elemento neutro, então a gente vai ter o seguinte polinômio, né? Vamos botar aqui a forma tradicional, né? P de x vai ser igual a 0 mais A1x mais A2x, 2, mais, e aí vai, né? Aí está dizendo o seguinte, ó, se todo índice, né? Todo coeficiente de índice I maior ou igual que 1, os coeficientes são iguais ao elemento neutro, ou seja, isso aqui vai ser elemento neutro, isso aqui vai ser elemento neutro, né? E aí vai, todo mundo aqui, os coeficientes são elemento neutro. Vai ficar somente, o P de x vai ser igual somente o termo independente, vai ser só o A0. Ok? Todo mundo aqui vai dar o elemento neutro. Então, esse polinômio aqui, ó, que é igual ao termo independente, né? Que é só um coeficiente do anel, ele é chamado de polinômio constante. Ok, gente? Constante. Outra definição que a gente conhece também. Agora, quando todos os índices, para todos os índices, então para todo I maior ou igual que 0, se todos os coeficientes agora, né, de índice I
forem iguais ao elemento neutro, assim dessa forma, né? Vai ficar assim. O A0 também é o elemento neutro, o A1 é o elemento neutro, o A2 também é o elemento neutro. Se todos os coeficientes do anel forem o elemento neutro, então esse polinômio aqui é chamado de polinômio identicamente nulo. Ou então só polinômio nulo, né? Vou botar só polinômio nulo. Ok? Polinômio nulo. Beleza. Como eu falei no início, né? Esse espaço aqui, esse conjunto AX, ele é um anel, né? A gente lembra que para ser um anel, o conjunto ele tem que ser não vazio e tem que ter duas operações fechadas dentro desse conjunto, né? Então vamos falar então dessas duas operações entre polinômios. Então vamos lá. Quando ele não mencionar, pessoal, a operação específica, né? Então vai ser aquela velha operação que a gente já conhece entre polinômios mesmo, lá dos números reais. Então, dado o conjunto AX, né? AX, lembrando, gente, quando eu colocar só AX, é que o anel é o A aqui é um anel, viu? O conjunto AX é o conjunto dos polinômios com coeficientes em A, onde o A é o anel na variável X. Esse conjunto aqui, gente, ele é um anel, viu? Ah, esse conjunto aqui ele é não vazio? Ele é, né? Todo elemento de A está aqui nesse polinômio, né? Todo elemento de A. Ou seja, são os polinômios constantes, né? Então, todos os polinômios constantes estão aqui. São polinômios cujos coeficientes são elementos de A. E aí, gente, essas duas operações, então, que definem esse conjunto em ser um anel, são essas aqui. Vamos lá. Eu vou pegar aqui dois polinômios quaisquer, né? Então, essas duas operações é que nem a gente já conhece. Como é que faço a soma? Primeiro, né? Deixa eu colocar aqui as expressões gerais. Bom, o polinômio x, então, vai ser um polinômio desse tipo aqui, ó, vai ficar A0 mais A1 vezes x mais A2 x2, né? Mais até um certo índice aí, né? Onde os coeficientes aqui são elementos de A, né? O polinômio QX está no conjunto AX, então ele é da seguinte forma. Ele vai ser um B0, né, mais um B1 vezes x, mais um B2 vezes x ao quadrado, mais... E aí vai, né? E esses B aí, ó, B0, B1, também são elementos de A. Como é que então eu faço a soma de dois elementos do conjunto AX, né? Como é que eu somo dois polinômios? É que nem mesmo em números reais. Então, para fazer a soma aqui, ó, de polinômios, a gente vai definir da seguinte forma. A gente vai somar tecnicamente só os coeficientes na sua respectiva posição. Ok? Então vai ficar assim. Então a gente vai somar os termos independentes. Ok? Depois, os segundos termos aqui, né? A gente vai somar o A1 e o B1, né? A gente vai somar o A1 e o B1. Só justificando aqui, gente. Eu não estou fazendo assim bem rigoroso as demonstrações, viu? Algumas eu vou até omitir, vou partir diretamente só mesmo para as explicações. Mas isso aqui, gente, funciona por causa da seguinte coisa. Porque o A, ele é um anel, viu? O A, ele é um anel. Então, vale essas condições aqui, ó. E aí, segue de forma análoga, né? Então, aqui vai ser A2 mais B2 x A2, beleza? E aí vai aqui, até a quantidade de tempos que ele tiver. Beleza? Por que esse cara aqui ainda está no conjunto AX? Vamos ver, para ele estar em AX, ele tem que ser um polinômio ainda em AX. Isso aqui é um polinômio em AX? Para ser um polinômio em AX, né, tem que ser um polinômio, tem que ser soma de termos, onde os termos são coeficientes em A multiplicado pela variável x. Ó, então, esse cara aqui, ó, o nosso termo dependente é o elemento de A, né? Porque a gente sabe que o A é um anel, então ele é fechado, a primeira operação. Esse cara aqui também está em A, porque o A1 e o B1 estão em A, então é fechado. E aqui também, todo mundo aqui vai estar em A também, esses coeficientes aqui, quando eu fizer a primeira operação. Então é um polinômio cujos coeficientes são elementos de A, né, multiplicado pela variável x. Então esse aqui está em AX. Okay? Essa operação é fechada.
A segunda operação, gente, que vamos chamar de multiplicação, ela vai acontecer da seguinte forma, né? Basicamente, essa operação, que nem em números reais, para a gente multiplicar polinômios, a gente faz o seguinte, por exemplo, a gente tem x² mais x, né? Vezes, vou botar menos 3x. Como é que eu faço lá nos números reais? A gente faz assim, faz a distributiva primeiro, né? Multiplica os coeficientes, repete a variável e soma os expoentes, né? Aqui, basicamente, o processo acontece de forma análoga, viu? De forma análoga. A gente usa também a distributiva, beleza, gente? Então, quando a gente for multiplicar aqui esses dois polinômios em ax, a gente tecnicamente vai usar a distributiva. Então, tecnicamente, todos os termos de um polinômio tem que ser realizada a segunda operação com todos os termos do outro polinômio. Por exemplo, aqui o termo independente do primeiro polinômio tem que fazer a segunda operação com todos os termos do segundo polinômio, viu? Com todos. Beleza? E aí vai me gerar os seguintes coeficientes. Eu vou chamar de C0 mais, aí vai gerar um novo termo independente, né? Vai me gerar um novo coeficiente aqui, multiplicando o x, né? Mais, vai me gerar um novo coeficiente, multiplicando um x ao quadrado, ok? A regra de somar expoente, tecnicamente, funciona também, beleza, gente? Porque, como eu falei, não é basicamente potenciação. Basicamente, você está repetindo uma variável, fazendo a segunda operação pelaquela quantidade de vezes. Então, quando a gente tiver assim, ó, x, né, realizando a segunda operação com o x ao quadrado, isso aqui é o que? Você está fazendo o x, né, operado com ele quantas vezes? 3 vezes. Então, a gente usa a notação que é x elevado a 3. Mas não é potenciação, viu, gente? Fique claro isso. Beleza? Então, ó, essa multiplicação ela vai ser gerada, então, fazendo distributiva por todos os termos de um polinômio por outro. Beleza, gente? Aí vai me gerar novos coeficientes. Os graus aqui não tem uma regra específica. A gente pode aumentar os graus, né? Pode até diminuir. Vai depender, claro, dos polinômios. Depende também da questão de sinal e tudo isso. Tem uma forma alternativa também que é bem bacana, gente, para realizar essa multiplicação entre polinômios desse anel, viu? Fique claro também que isso aqui é fechado no conjunto dos polinômios na variável, com coeficientes de A na variável x. Esses coeficientes aqui, ó, são todos elementos de A, justamente por causa que o A é um anel, né? A gente vai fazer basicamente distributivas também entre elementos entre coeficientes do P com coeficientes do Q. Como é um anel, vale a distributiva e essa distributiva também é fechada em A. Então, esse C0, C1 e C2 todos vão estar em A. Então, esse aqui é um polinômio ainda em AX. Os coeficientes vão ser em A. Então, essas duas operações elas são fechadas, o que vai me caracterizar, né? Claro, vendo os 6 axiomas, a gente conclui que isso aqui é um anel. Beleza, gente? Tentem fazer demonstrar isso, gente. Provar exatamente que esse conjunto aqui ele é um anel. Beleza? Aí tem que provar os 6 axiomas. Associatividade, comutatividade, elemento neutro da primeira operação, elemento simétrico da primeira operação, associatividade da multiplicação e distributividade. Beleza, gente? Só para a gente identificar aqui algumas coisinhas de forma bem rápida, né? É o seguinte, deixa eu só anotar aqui para vocês. Deixa eu só pegar bem aqui minha anotação que eu tinha feito. Vamos lá. Geralmente, né, esses polinômios de forma qualquer, o elemento neutro desse anel aí, do AX, o elemento neutro ele vai ser o polinômio nulo, né? Então, o elemento neutro vai ser o polinômio nulo. A gente, às vezes, vai representar o polinômio nulo, gente, só pelo zero também, pela simbologia zero. Viu? Quem é esse cara aqui? É um polinômio cujos todos os coeficientes são o elemento neutro do conjunto A. Viu? Quando eu falo A, gente, é um conjunto qualquer. Beleza? Aqui é o elemento neutro desse conjunto AX, né? E os elementos simétricos é justamente, então, no caso, se eu tiver um polinômio, quem é o seu simétrico? A gente vai representar sempre por menos px, né? É justamente
é um polinômio cujos coeficientes são todos os simétricos do coeficiente P, né, na sua respectiva posição. Então vai ficar o menos A0, viu? Menos o A1x, menos o A2x ao quadrado. Lembrando, gente, esse menos aqui é só estar representando que é o elemento simétrico do A0. Aqui é o elemento simétrico do A1 e aqui é o elemento simétrico do A2. Beleza? Então o elemento simétrico de um polinômio vai ser justamente um polinômio cujos coeficientes vai ser o simétrico do polinômio original. Beleza? Vamos fazer aqui exemplos para ficar mais claro, pessoal. Bora lá. Vou fazer um exemplo aqui bem bacana. Para vocês entenderem também como é que funciona a operação. A operação não, a multiplicação. Né? Vamos fazer também a soma também. Bora lá. Vamos pegar, por exemplo, aqui os EX, né, ainda, os EX. Então, vou pegar aqui um polinômio específico. Vou pegar o polinômio px igual a 2 mais x mais 2x ao quadrado, ok? O qx vai ser igual a 1 mais 3x. E aí, vamos fazer aqui a soma. Quem é o px mais o qx? Vai ser o polinômio, né, igual a... Aí aqui, aquele velho método tradicional mesmo, que a gente já conhece, né? A gente soma os coeficientes na sua respectiva posição. Então, somando os termos independentes, 2 mais 1 é 3, né? Mais, aqui, 1 mais 3 vai dar o quê? Vai dar 4, né? Então vai ficar 4x, aqui vai ficar mais, como aqui não tem mais coeficiente para o cara x2, então vai ficar somente o 2x ao quadrado. Né? É como se fosse aqui o elemento neutro. Então 2 mais 0 vai ficar 2. Beleza? Então essa aqui é a soma desses dois polinômios, que é ainda o polinômio x. Né? Vamos fazer a multiplicação desses dois polinômios. Aí podemos fazer a multiplicação, pessoal, pelo velho método tradicional mesmo, fazendo a distributiva. Eu vou fazer a distributiva e depois vou fazer um método alternativo que vocês podem utilizar. Ó, vamos lá. Fazendo a distributiva, né? Então vai ficar, ó, 2 vezes 1, vai ficar 2, né? 2 multiplicando aqui o segundo. 2 vezes 3x vai ficar mais 6x, o x multiplicando 1 vai ficar x, o x multiplicando 3x vai ficar 3x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes 1 vai ficar 2x ao quadrado. E 2x vezes 3x vai ficar mais 6x ao cubo. Né? Então, só ajeitando aqui, gente, o termo independente é 2 ainda. Né? 2, x aqui vai ficar 7x. Né? Aqui vai ficar 5x ao quadrado. E aqui vai ficar 6x ao cubo. Beleza? Então, você pode usar o método da distributiva e você pode usar o método alternativo. Vamos fazer um método alternativo aqui, que é bem bacana, que é através de uma tabela. Deixa eu montar aqui o P novamente. O P é o polinômio 2 mais x mais 2x ao quadrado. Ah, posso organizar do maior para o menor? Pode também, viu, gente? Fiquem à vontade. 1 mais 3x. Só é importante, às vezes, né? Não é necessário isso, mas é só para visualizar melhor e fazer umas contas mais corretas, deixar na ordem ou crescente ou decrescente. Por exemplo, aqui ó, é do termo independente para x para 2x ao quadrado. Aqui é do termo independente mais 3x. Não colocar às vezes misturado. Por exemplo, o coeficiente multiplicando o x ao quadrado, mais o coeficiente multiplicando o termo independente no meio, depois o coeficiente multiplicando x. Okay? Tentar deixar uma ordem crescente ou então uma ordem decrescente. Ó, aí você pode fazer a multiplicação, pessoal, de uma forma alternativa. Assim, montando uma tabela. Você vai montar uma tabela, ok? E vai colocar na vertical os coeficientes do primeiro polinômio. Então vai ficar, ó, 2, 1 e 2. Aqui é do polinômio P. E na horizontal vai colocar os coeficientes do segundo polinômio. 1, 3, beleza? Só um detalhe, né? A quantidade de linhas e colunas tem que ser iguais. Como aqui é 3, né? Então a gente coloca uma terceira coluna também, viu? Então, professor, mas não tem um terceiro elemento aqui, um terceiro termo. Tem, é porque aqui o coeficiente é o elemento neutro, que no caso, como é em zx, né, é o 0. Beleza? E aí a gente vai fazer agora
a multiplicação por todos os elementos aqui da tabela, né? Por exemplo, o 2 aqui na primeira linha vai multiplicar 1, vai multiplicar o 3, vai multiplicar o 0. E a gente vai colocando aqui os resultados. Vamos lá. 2 multiplicando 1 dá 2, né? 2 multiplicando 3 vai dar 6. 2 multiplicando 0 dá 0. Agora 1. 1 multiplicando 1 vai dar 1. 1 multiplicando 3 vai dar 3. E 1 multiplicando 0 vai dar 0. E o 2 multiplicando 1 vai dar 2. 2 multiplicando 3 vai dar 6. E 2 multiplicando 0 vai dar 0. Beleza. E aí, professor, como é que vai ser agora o P vezes o QX? Como é que ele vai ficar? O que a gente precisa fazer agora, né? A gente tem vários elementos aqui novos aqui agora. Vai ficar da seguinte forma, gente. Agora a gente vai tirar as diagonais, viu? E somar os elementos. Por exemplo, aqui, ó, vamos tirar as diagonais da seguinte forma, pessoal. Assim, ó. Aqui. 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 E aqui. Beleza? E somar, viu? Essa diagonal a gente tira e soma os elementos. Aqui, ó, vai ser o termo independente. Eu vou botar termo independente não, né? Vou botar aqui na anotação lá que eu botei da multiplicação. Aqui vai ser o C0, aqui vai ser o C1, aqui vai ser o C2, aqui vai ser o C3 e aqui vai ser o C4. Ó. Então vai ficar, como aqui só tem um na diagonal, então vai ficar 2, né? O termo independente é 2. Aqui, o segundo coeficiente vai ficar 1 mais 6, vai ficar 7x, mais o terceiro coeficiente, o C2, vai somar 2 mais 3, 6, né? 6 mais 0, 6. 6x ao quadrado, na terceira posição, né? E aqui, x ao cubo vai ficar 6 mais 0, 6, né? Ou, corrigindo aqui, gente, 2 mais 3, 5. E aqui o último vai ficar mais, né? 0 vezes x à quarta. Ah, professor, mas lá quando a gente fez na distributiva ficou grau 3, né? Grau 3, grau, gente, é entre aspas, viu? Porque a gente não viu ainda a definição de grau. Mas a gente já conhece que é inteiro. Apareceu esse cara aqui, né? Ó, como se fosse de grau 4. Ah, professor, mas lá deu grau 3. Beleza, é porque é grau 3 também esse aqui também, viu? Porque como aqui o elemento neutro, o coeficiente é o elemento neutro, então esse termo aqui vai embora. Vai ficar então só 2 mais 7x mais 5x ao quadrado mais 6x ao cubo. Beleza, gente? Então vocês têm essa forma alternativa aqui, ó. Ela é boa utilizar essa forma da tabela, quando a gente está com um anel que não é necessariamente só números, né? Quando é assim um conjunto que os elementos são valores numéricos, é bacana a gente fazer a distributiva, dá para a gente fazer a distributiva. Mas quando não for, é mais interessante a gente fazer uma tabela. Por exemplo, a gente pode ter anéis, gente, da seguinte forma. A gente pode ter anéis que os coeficientes são assim. São matrizes. Pode ter assim, ó. A gente pode ter polinômios cujos coeficientes são matrizes. E aí, como é que faz a distributiva? Aí é interessante a gente fazer melhor na tabela quando for fazer a multiplicação de polinômios dessa forma. Beleza, pessoal? E aí, ó, eu vou fazer depois mais exemplos. Deixa eu só definir logo o que é grau aqui. Vamos lá. Deixa eu definir o que é grau, né? Porque a gente já falou de grau. Mas deixa eu definir então o que é grau, né? O grau de um polinômio. Grau de um polinômio não nulo, viu, gente? Não nulo, então não vamos pegar o polinômio nulo, vamos tirar ele da jogada. Só vamos definir graus para polinômios não nulos, beleza? Então, grau vai ser uma função, gente. Vai ser uma função que vamos representar geralmente assim, que nem aquele de derivados parciais, né? Vamos representar assim, e aí a gente vai pegar polinômios e vai associar isso, né? Vai transformar em números naturais. Então, a gente vai pegar um número, a gente vai pegar um polinômio e vai tirar o seu grau, que no caso vai ser um número natural. Beleza? Vamos usar a seguinte notação. Quando você tiver assim, ó, essa notação aqui, quer dizer o grau do polinômio px, viu, pessoal? E o grau vai ser a seguinte coisa, gente, vai ser a seguinte definição, né? Se eu tenho um polinômio aqui, ó, da seguinte forma, né? Px vai ser igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais até uma n
xn mais infinito aqui, né? Esse polinômio aqui está no conjunto AX, no anel AX, né? E aí temos a seguinte condição. Se o coeficiente AN ele é diferente de zero e todos os coeficientes depois dele são iguais ao elemento neutro, né? Ou seja, para todo m maior do que n, né? Para todos os índices maior do que n, os coeficientes aqui são iguais ao elemento neutro, ou seja, eles vão acabar, né? Vai ficar sendo o maior, o ANXN. Então, isso implica que o grau desse polinômio px, né? O grau de px vai ser justamente esse índice. Vai ser n. Beleza, gente? Então, é isso. A gente tem um polinômio de forma geral infinito, né? São infinitos termos. Mas aí a gente tem o seguinte, a gente sabe que há em um certo momento, em um certo coeficiente ali, diferente do elemento neutro, todo mundo depois dele os coeficientes vão ser todos o elemento neutro. Então, esse índice que representa esse coeficiente é o grau do polinômio. Beleza, gente? É o grau do polinômio. Aí esse grau, né? Esse índice aqui, claro que ele vai estar associado também com a quantidade de vezes que está sendo realizado a segunda operação com a variável. Né? Isso vai estar associado. Porque, claro, não vai ficar assim. Por exemplo, 3, está aqui o 3, lá no AN. O 3, mas qual é o índice aqui? É claro que a gente vai tirar exatamente o grau com aqui a simbologia do expoente, entre aspas. Né? Vamos fazer aqui um exemplo. Bora lá. Então, vou pegar aqui um exemplo qualquer. Vou pegar aqui um polinômio px igual a... Vou pegar um de matriz. 1, 0, 2, 3, mais 0 menos 1, 0, x ao quadrado, mais 3 menos 1, menos 2, 2x ao cubo. Bom, o grau desse polinômio aqui, gente, vai ser igual a... O grau desse polinômio, claramente, vai ser igual a 3, né? Ó. Vai ser igual a 3. E aí, gente, vamos fazer o seguinte. Só para a gente encerrar aqui a nossa aula, depois eu vou fazer a continuação desse assunto, gente, só para a gente fechar esse primeiro vídeo que eu coloquei. Vai ser um pouco mais simples, né? Mas não tão grande, né? Para também não ficar muito extenso, para depois a gente fazer uma certa continuação. Deixa eu fazer só um exemplo aqui para a gente encerrar. Vou pegar aqui um polinômio em Z4x. Bom, esse polinômio aqui está em Z4x. Que polinômio é esse, né? É um anel, né, cujos coeficientes estão no Z4. Lembram, gente, desse conjunto aqui? O conjunto de congruências módulo 4. Então, basicamente, os elementos são as classes de equivalência, né, de congruência módulo 4. Ou seja, são os resultados da divisão por 4, né? Justamente os resultados não, são os restos da divisão por 4. Então, o Z4 vai ter basicamente 4 elementos. Vai ser o 0 barra, 1 barra, 2 barra, 3 barra. São essas 4 classes de equivalência aqui. São os restos da divisão por 4. Beleza? Então, todo elemento aqui tem que ser tem que estar em uma dessas classes de equivalência. Viu? Ó, então, temos um polinômio aqui, ó, cujos coeficientes estão em Z4, né? Ó, da seguinte forma. A gente vai multiplicar o P pelo Q e vamos tirar o grau dele. Bom, vamos fazer pela tabela? Vamos fazer o P vezes o Q pela tabela. Vai ficar um pouco torta, né? Vamos botar aqui os coeficientes de P. 1 barra, 2 barra. Ó, aí aqui toma cuidado, gente. Se você botasse 1 barra, 2 barra, você ia errar, né? Basicamente tem que ser a tabela, as linhas e as colunas tem que ser nas mesmas posições. Por exemplo, aqui, ó. Você olha geralmente para o maior. O maior é o Q, né? Ele vai até o índice 3. Vai até o índice 3. Até o de grau 3 aqui, né? Então, no caso, vai ter que ter 4 coeficientes. Aqui, no caso, o Q tem 4 coeficientes. O P,
para fazer a multiplicação correta, também tem que ter 4 coeficientes. Ah, professor, mas aqui está aparecendo só 2. Mas a gente pode inserir os 2 que estão faltando. Os 2 que estão faltando e não estão aparecendo é porque eles são elementos neutros. Vai ser, no caso, o 0 barra. É como se fosse assim, ó, o P de x, ele é assim. Ele é 1 barra, né, que é só o termo independente. O grau não está aparecendo, né? Então é porque o coeficiente aqui, ó, é o 0 barra. Então é 0 barra vezes x, mais o de grau 2 tem, né? 2 barra x ao quadrado. E o de grau 3 não tem. Então é porque o coeficiente aqui também é o 0 barra. Beleza? Então aqui a linha vai ser 1, 0, 2 barra e 0 barra. 1, 0 barra, 2 barra e 0 barra. Beleza, os de Q, ó, vai ficar, também tem que se tirar na ordem, viu, gente? Ó, o termo dependente é 2. O de grau 1 é o 3 barra. O de grau 2, ó, não está aparecendo, então é porque é 0 barra. Viu? Cuidado com isso, gente. Vai ficar um pouco torto mesmo, gente, só para encerrar aqui. E o grau 3 vai ficar 2 barra, né? Botei lá aqui, 2 barra. Beleza, agora sim. Bora fazer as multiplicações. Aí, cuidado, gente, com as multiplicações aqui. Lembrando que o Z4 só vai até o 3 barra, viu? Então, ó, 1 vezes 2 barra vai dar 2 barra, né? 1 vezes 3 barra vai dar 3 barra. 1 vezes 0 barra vai dar 0 barra. 1 vezes 2 barra vai dar 2 barra. 0 barra vezes 2, aqui o 0 barra multiplicando todo mundo, como é o elemento neutro, vai dar o próprio 0 barra. Aqui também, não precisa nem fazer a conta. E agora o 2 barra vezes o 2 barra vai dar 4 barra. Opa, mas aqui não tem um 4 barra, né? A classe de equivalência 4 barra, gente, é a mesma pelo 0 barra. É a mesma. Por quê? 4 dividido por 4, gente, vai dar 1. O resto é 0. Ok? Então, ele está na mesma classe do 0. Então, o 4 barra é a mesma coisa de ser o 0 barra. Então, aqui vai dar 0 barra. Beleza? 2 vezes 3 barra vai dar 6. Opa, não tem um 6 aqui. O 6 vai cair aonde? Ó? 6 por 4 vai dar 1, né? 1 vezes 4 dá 4. Para 6 falta 2. Então, o resto é 2. Então, ele está na classe de equivalência do 2 barra. Deixa eu só conferir. Tá certo. O 2 barra vezes 0, né, vai dar o 0 barra. E o 2 barra vezes o 2 barra vai dar o 4 barra, que é o 0 barra. Beleza? Beleza, né? Ó, vamos agora tirar as diagonais para a gente tirar exatamente os elementos, né? Bora lá. Então, P de x vezes Q de x vai ser o polinômio. Então, ó, 2 barra, nosso termo independente. Né? Aqui a posição de grau vai ficar 3 barra x, né? A posição de grau 2 vai ficar 0 barra, né? Se eu não estiver errado aqui, 0 barra. A posição de grau 3, né? Vai ficar, ó, 2 barra mais 2 barra vai dar 4 barra. Opa, que é 0 barra. E aqui vai dar tudo, ó, vai dar tudo 0 barra, né? Não precisa nem colocar. Aqui também não precisava nem colocar, né? Então, ó, esse termo aqui vai embora. Esse termo aqui vai embora também. Então, o nosso polinômio aqui, ó, vai ser de grau quanto? Ele vai ser um polinômio de grau 1. Ok? Ele vai me gerar um polinômio de grau 1. Então, é bacana, gente, viu? Se possível, gente, dê uma treinada aí, gente, em outros exemplos. Depois a gente vai fazer mais exemplos. Depois vamos fazer polinômios de forma diferente, com coeficientes em matriz, né, para a gente ver também como é que funciona. Mas as características, gente, os critérios é o mesmo, viu? Depois eu vou comentar mais de alguns resultados em relação à função grau, né? Coisa que a gente já conhece, mas a gente precisa definir, porque a gente está pegando conjunto quaisquer. Né? Conjunto que não necessariamente é só os reais, mas pode ser o Z4, pode ser os inteiros, pode ser os racionais, pode ser matriz. Né? Então, o bom da álgebra é isso, a gente estender esses conceitos que a gente já conhece de forma geral. Beleza? Então, essa aula eu vou ficar até por aqui.